Carlos Bacelli, então, escreve neste livro: não poderíamos omitir a participação do bondoso padre Sebastião Scarzelli na vida do médium, que sempre se refere ao pároco com muito carinho. Chico Xavier, então, relata: em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. E sempre reconhecemos, dentro da Igreja Católica, prodígios da espiritualidade inimagináveis. Muitas vezes, principalmente nas missas da manhã, quando era possível a comunhão de vibrações espirituais de todos os crentes numa só faixa de espiritualidade e de fé em Jesus, tivemos oportunidade de ver espíritos santificados que abençoavam as hóstias e elas se transformavam como se fossem flores de luz, que o sacerdote oferecia na mesa da comunhão. Muitas vezes, principalmente no altar daquela que nós veneramos como sendo nossa Mãe Santíssima, vimos irradiações de luz que alcançavam toda a assembleia do altar, consagrando a Santa Teresinha de Lisieux. Muitas vezes vi partirem rosas trazidas por criaturas desencarnadas, amigos e amigas católicas da cidade de Pedro Leopoldo, sem que eu pudesse explicar o fenômeno. Continua dizendo Chico: logo após os meus primeiros contatos com o Espiritismo, voltei à igreja de Pedro Leopoldo, ainda uma vez, para dar-lhe ao Padre Sebastião, que durante anos, até 1927, ouvira-lhe em minhas confissões notícias de minha nova situação. Só podia vê-lo nesse dia, no confessionário. Para lá me dirigi. Ajoelhei-me, como sempre fazia, e contei-lhe tudo o que se passara, a cura de minha irmã, minha emoção ao conhecer as ideias espíritas, os livros de Allan Kardec que eu estava lendo, as melhoras de meu estado íntimo. Ele não me condenou, disse apenas que não lera, até aquela ocasião, qualquer obra do Espiritismo, e por isso nada podia dizer. Disse-me que a Igreja não aprovava o Espiritismo e que eu ainda era muito jovem para assumir compromissos e tomar decisões. Eu respondi a ele que, apesar de respeitá-lo muito, ia estudar o Espiritismo e dedicar-me à mediunidade. Ele permaneceu calado. Então disse a ele que eu não queria separar-me dele, que fora sempre tão bondoso para comigo, deixando-o contrariado. Pedi a ele que me desse a mão e ele me estendeu a mão direita. Depois de beijá-la, pedi a ele que me abençoasse. Ele então me disse: seja feliz, meu filho.
eu rogarei à Nossa Mãe Santíssima para que te abençoe e te proteja. Levantei-me e saí, mas sabendo que havia tomado a decisão de praticar a mediunidade. Quando cheguei à porta da saída, voltei-me para vê-lo ainda uma vez. E notei que ele, mesmo de longe, me acompanhava com o olhar e sorria. Querido amigo, querida amiga, neste relato da vida de Chico Xavier com a Igreja Católica, podemos tirar muitos ensinamentos. Primeiro, que Chico Xavier, principalmente quando ele foi para Uberaba, ele foi muito perseguido, podemos assim dizer, pela Igreja Católica, ou melhor, pelos seus representantes. Mas nunca ele deu como resposta uma palavra não salutar. Isto é realmente uma coisa extraordinária. E ele se referia sempre com boas palavras. Esta passagem aqui mostra claramente a sua certeza. Ele tinha um carinho, um amor muito grande pelo padre que lhe acompanhou ali nas suas primeiras manifestações mediúnicas, mas que ele estava ali então despedindo dele, porque daquele dia em diante ele não viria mais à igreja. E pelo que foi relatado, ele foi num dia especial se confessar com o padre, razão pela qual ele já era conhecido, não é, pelos trabalhos que ele já vinha desenvolvendo na cidade de Pedro Leopoldo. E, portanto, poderia ocorrer ali algum falatório. Então, desta forma, a gente percebe que Chico tinha ou melhor, ele tem, não é? Essa capacidade de não ferir as pessoas com palavras, com atos. E certa vez, aproveitando aqui a questão da igreja, alguém chegou a ele e disse: Chico, mas as igrejas, ele já estava em Uberaba, as igrejas denominadas evangélicas estão crescendo assustadoramente em Uberaba, são muitas igrejas que estão abrindo, não é? E ficou esperando uma palavra dele. E ele disse: meu filho, ainda bem que o povo está indo procurar abrigo nesta instituição religiosa, porque se não fosse isso, essas igrejas, onde eles estariam? Não é? Estariam abandonados. Então, a forma com que Chico Xavier lidava com essas questões era com puro amor, porque ele era um cidadão do mundo e amava todos. Ele não rotulava as criaturas, não é? E ele sempre se referia a ser espírita cristão, não é? Ou seja, ele sempre fazia essa denominação, porque antes de ser espírita, ele era cristão. E também, certa vez, disse que se não houvesse o cristianismo, o espiritismo não tinha razão de vir, porque ele viria de uma forma que não acrescentaria nada, não é? Ele seria simplesmente mais uma novidade que logo se passaria, não é?
Mas é isto que nós podemos refletir sobre a forma com que nós temos, hoje espíritas, lidar com o catolicismo. Temos que ter um carinho muito grande pelos padres, não é? Mesmo que nós não vamos ter as mesmas ideias, mas nós temos que ter ali um carinho porque eles fazem os seus trabalhos, não é? Diante daquilo que lhe é recomendado. E também existe todo um público ali querendo aquelas missas, não é? Idolatrar ainda as imagens. E como ele bem relatou aqui na sua colocação, a espiritualidade está presente também na Igreja Católica. E desta forma nós possamos refletir qual é a nossa melhor forma de lidar com a nossa Igreja-mãe, e que possivelmente já tenhamos passado por ela em outras encarnações, como também uma pessoa de dentro do clero, não é? Porque se nós acreditamos na reencarnação, nós podemos ter sido um padre, uma freira, e é este o caminho que nós estamos aqui propondo, que nós sejamos mais condescendentes, não só com a Igreja Católica, mas com todas as igrejas, porque o Espiritismo nos ensina isso, que nós somos cidadãos do mundo, do universo, e que nós temos que amar, que foi a religião deixada por Jesus. Um grande abraço e até mais ver.